Olá, muito boa tarde. Esta semana ficou marcada pela morte de Agostina Bessa Luís. As suas elevadas categorias intelectual, religiosa, cristã foram destacadas pelo Bispo do Porto, que presidiu às exéquias. É um tema que vamos abordar dentro de instantes com Maria João Costa, jornalista da Renascença. Antes, porém, ficamos com os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A Roménia foi o destino escolhido pelo Papa para prosseguir os seus esforços de aproximação ao mundo ortodoxo, depois de ter passado em maio pela Bulgária e Macedónia do Norte. Um país que preside pela primeira vez o Conselho Europeu 30 anos depois do fim do regime comunista, e um caminho de abertura ao mundo que Francisco saudou. E questo un momento proprio per rivolgere uno sguardo di insieme ai 30 anni trascorsi da quando la Romania si liberò da un regime che opprimeva la libertà civile e religiosa e la isolava rispetto a altri paesi europei e che inoltre aveva portato alla stagnazione della sua economia e all'esaurirsi delle sue forze creative. Durante questo tempo la Romania si è impegnata nella costruzione di un progetto democratico attraverso il pluralismo delle forze politiche e sociali e il loro reciproco dialogo per fondamentare il riconoscimento della libertà religiosa e per il pieno inserimento nel Paese nel più ampio scenario internazionale. A Catedral Ortodoxa de Bucareste acolheu um simbólico encontro de oração em volta do Pai Nosso. Ainda que cada um tenha rezado na sua língua, o Papa Francisco e o Patriarca Daniel deixaram um sinal de que é possível fazer um caminho de fraternidade entre católicos e ortodoxos. Aiutaci, Padre, a non cedere alla paura, a non vedere nell'apertura un pericolo, ad avere la forza di perdonarci e di camminare, il coraggio di non accontentarci del quieto vivere e di ricercare sempre, con trasparenza e sincerità, il volto del fratello. Pensiamo ai grandi testimoni di queste terre, persone semplici che si sono fidate di Dio in mezzo alle persecuzioni. Non hanno posto la loro speranza nel mondo, ma nel Signore, e così sono andati avanti. Vorrei rendere grazie a questi umili vincitori, a questi santi della porta accanto che ci indicano il cammino. Le loro lacrime non sono state sterili, sono state preghiera che è salita al cielo e ha irrigato la speranza di questo popolo. A viagem foi acompanhada com especial emoção pelo imigrante romeno Félix Lungo, há vários anos em Portugal, que viu na deslocação do Papa Francisco uma oportunidade para mostrar ao mundo o seu país, que se tem vindo a transformar para melhor. Uma visita histórica 20 anos depois da passagem de São João Paulo II pela Roménia. A Roménia é diferente, não só por estar a presidir agora o Conselho da União Europeia, mas também por mostrar esta vontade de caminhar juntos, que era o lema também da viagem do Papa Francisco. Caminhar juntos, apesar das várias diferenças, apesar das várias sensibilidades religiosas, apesar das várias minorias que a Roménia congrega no seu território. E isto foi visível ao longo dos 3 dias da viagem, tanto em Bucareste, o encontro importante não só com as autoridades civis, mas sobretudo com a Igreja Ortodoxa, com o Patriarca Daniel e com o Sínodo dos Bispos Ortodoxos, como depois o encontro em Transilvânia no Santuário de Chmuleuchuk, Santuário Mariano, com uma grande comunidade da minoria húngara. Chmuleuchuk. O nome pode não dizer muito aos portugueses, mas é um destino histórico de peregrinação para os católicos de língua húngara da Roménia e de outros países. Num dia de muita chuva, Francisco chegou de carro ao anfiteatro natural, onde fica situado o Santuário Mariano.
Uma multidão em festa com várias cores e línguas, simbolizando a unidade possível na diversidade. Le complesse e tristi vicende del passato non vanno dimenticate o negate, ma non possono nemmeno costituire un ostacolo o un argomento per impedire una agognata convivenza fraterna. Pellegrinare significa sentirsi chiamati e spinti a camminare insieme, chiedendo al Signore la grazia di trasformare vecchi e attuali rancori e diffidenze in nuove opportunità per la comunione. Na cidade de Iași, capital cultural da Roménia, Francisco presidiu um encontro de jovens e famílias católicas, convidando todos a ser peregrinos do século XXI. O encontro no Palácio da Cultura contou com vários testemunhos, incluindo o de um casal com 11 filhos, acompanhado por estes e pelos seus netos. Foi um dos momentos centrais da viagem. O Papa beatificou no domingo 7 bispos greco-católicos no Campo de Liberdade, centro histórico da comunidade eclesial. Francisco lembrou as provações pelas quais passaram os novos beatos, que se recusaram a pactuar com o regime comunista e, por causa da sua fidelidade ao Papa, foram presos em 1948 e torturados. Fronte alla feroce oppressione del regime, essi dimostrarono una fede e un amore esemplari per il loro popolo. Con grande coraggio e fortezza interiore accettarono di essere sottoposti alla dura carcerazione e ad ogni genere di maltrattamenti pur di non rinnegare l'appartenenza alla loro amata Chiesa. Questi pastori, martiri della fede, hanno recuperato e lasciato al popolo romeno una preziosa eredità che possiamo sintetizzare in 2 parole: libertà e misericordia. Foi um momento muito importante e talvez tenha sido o ponto mais alto, o ponto culminante dessa viagem apostólica à Roménia, porque ao beatificar estes 7 bispos romenos que morreram, a maior parte deles nas prisões comunistas, o Papa quis prestar homenagem, dizer: isto tem valor, isto é muito importante, o sacrifício que eles deram é importante para toda a nação. E então sublinhou, em primeiro lugar, este valor, o grande valor do sacrifício para a comunidade, para a Igreja Greco-Católica. Dizer, vocês são importantes, o vosso sacrifício não passou, não foi em vão, foi muito importante. O Papa recordou os mártires cristãos que unem católicos e ortodoxos para lá das divisões históricas, deixando uma mensagem de unidade no encontro com os responsáveis do Sínodo da Roménia. Essi ricordano che esiste una fraternità del sangue che ci precede e che, come una silenziosa corrente vivificante, lungo i secoli non ha mai smesso di irrigare e sostenere il nostro cammino. Depois de um banho de multidão, o Papa teve um encontro com cerca de 200 pessoas de comunidade rom numa localidade da periferia da cidade de Blage. Francisco pediu perdão à comunidade cigana, em nome da Igreja Católica, por todas as vezes em que não soube fazer frente a discursos de ódio e preconceito. Nel cuore porto però un peso, è il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male.
Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quanto nel corso della storia vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele. E non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi della vostra peculiarità. A viagem do Papa Francisco à Roménia encerra um ciclo de viagens e de visitas a países de maioria ortodoxa, nos quais o Papa tem insistido na ideia de que os católicos que ali vivem são cidadãos de pleno direito. Por outro lado, obviamente, insiste muito no diálogo ecuménico e numa aproximação entre igrejas irmãs, com vários gestos simbólicos e com várias palavras de afeto e de proximidade que marcam um caminho de reconciliação e de aproximação que dará os seus frutos no futuro, e que certamente o Papa Francisco quer que inspirem as autoridades políticas a acompanhar estas situações e estas minorias em países que se aproximam cada vez mais da nossa realidade europeia. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Agência.eclésia.pt já sabe que é este o endereço que o põe em contacto com os temas que fazem a atualidade na Igreja Católica, entre eles também a morte de Agostina Bessa Luís, que esta semana nos deixou. A sua obra, a sua vida levou um dia a jornalista Maria João Costa a ir em busca da forma como esta mulher olhava o mundo e a vida nos seus pormenores. Boa tarde, Maria João, muito obrigado por estares aqui na nossa companhia, no nosso programa. Fizeste uma reportagem, fizeste já várias abordagens também da obra de Agostina Bessa Luís. O que é que mais te marca, ao fim e ao cabo, na forma de ser desta mulher escritora, não é? Que de escrita miudinha, muito pequenina, que nos deixou esta semana. No teu entender, o que é que mais salta à vista nesta escritora? Bom, ela é certamente uma das maiores escritoras portuguesas e vai continuar a ser, porque se há coisa maravilhosa dos escritores é essa imortalidade através da escrita, e temos uma vasta obra dela para ler. Era uma mulher de caráter forte, que me marcou muito também pelo seu riso. O riso era algo que marcava muito as frases dela e a forma como ela falava. Ela dizia que a minha obra é portuguesa, constituída por sentimento e gente portuguesa até à medula. Isto mostra bem a profundidade da escrita dela, a forma como ela identificava aquilo que era o trabalho da escrita. Ela está, de facto, inteira na obra dela. Dizia que escrever era uma espécie de danação, que é uma expressão que mostra a intensidade também com que ela trabalhava e com que dedicou toda a vida à escrita. Ela tinha uma certeza quase desde que nasceu. Ela dizia que tinha nascido escritora e, portanto, ela tinha essa certeza dentro dela de que era uma escritora. Ela própria confessava que não resistia a um papel em branco, não é? Exatamente, tinha uma necessidade de escrever, mesmo quando por vezes dizia que ia dar um autógrafo, via essa folha em branco dava-lhe essa impulsão para escrever. Ela trabalhava intensamente, trabalhava, segundo me disse o marido, nessa reportagem que realizei, O Mundo de Agostina, que está disponível de novo no site da Renascença. Ela trabalhava 3 meses intensamente, escrevia uma página por dia, escrevia à mão, com uma letra muito miudinha, em
páginas de folha A4 brancas, sem linhas, escrevia sempre a direito, emendava muito pouco, havia muito poucas correções e o marido, o Alberto Luís, foi de facto o seu grande braço direito, porque, como ele diz, descriptava, portanto, era ele que depois pegava naqueles manuscritos e os punha de forma datilografada para entregar à editora. Nestes dias em que todos procuramos o que é imediato, fácil e rápido, esta era uma mulher que gostava das coisas que não eram fáceis, não é? Ela, a percepção de que o difícil acaba por dar outro condimento e outro sabor, outra autenticidade à própria existência humana. Exatamente. Ela, de facto, tinha a noção dessa dificuldade, gostava de a enfrentar com frontalidade. Ela disse uma vez numa reportagem, numa entrevista à Renascença, que é muito importante a dificuldade, não é fácil escrever como não é fácil viver. E, portanto, ela mostra que há essa dificuldade, mas ela também dedicava muito tempo, muito trabalho, levava-se muito a sério na sua escrita. E teve sempre também a noção de que nem todos gostavam dela. Ela teve essa noção de que era difícil ter leitores durante a sua carreira. E isso eu acho que ela enfrentou sempre como um desafio. E teve também um outro lado de desafios públicos, porque ela empenhou-se em causas públicas. Ela foi diretora do Teatro Nacional Dona Maria II, foi talvez um dos períodos em que ela enfrentou mais críticas, entre 1990 e 1993, quando no Teatro Nacional Dona Maria II esteve em cena o Passa por mim no Rossio, que recebeu algumas críticas e, portanto, Agostina era a diretora do teatro nessa altura. Envolveu-se também em causas políticas, porque foi mandatária de Freitas do Amaral, por exemplo. Portanto, ela tinha essa noção de enfrentar esses desafios lá está, com o seu riso também, mas com a sua ironia fina, que está também muito na obra dela. Mas, ao mesmo tempo, era uma mulher que gostava muito de estar em casa, não é? No recato do lar havia um bocadinho esta dualidade, o sossego da casa, mas também o ir em busca do contacto com as pessoas, para a qual ela era frequentemente convidada. Acho. Sim, e não se esquivava, como diz a filha dela, a Mónica Baldac, a uma viagem. Ela gostava de viajar, mas de facto tinha esses momentos de sossego no seu escritório, onde tive o privilégio de estar também quando realizei em 2012 essa reportagem O Mundo de Agostina com a jornalista Joana Beleza. Era uma sala com uma janela para o jardim, uma mesa pequena onde ela escrevia, com uma pequena lareira, portanto, um sítio de facto bastante sossegado, onde por vezes a família quase que tinha algum receio de interromper, onde por vezes era necessário perguntar o que era o almoço ou o jantar, mas de facto ela gostava de estar nesse isolamento para poder escrever. Mas como disseste, ela também gostava desse lado mais público, das viagens. Há uma viagem que é descrita agora na biografia que saiu da Isabel Renovo sobre a Agostina, da viagem que ela com o marido realizou com a Sofia de Melbrenner à Grécia, que é de facto um episódio que vale a pena percebermos como é que estas duas grandes mulheres da escrita portuguesa, fizeram esta viagem e eram amigas e tinham uma relação de muito respeito e admiração uma pela outra, e é muito curioso ver isso. Como de resto é muito curioso ver a relação, por exemplo, que a Agostina tinha com a pintora Vieira da Silva, a Maria Helena Vieira da Silva, com quem ela se correspondia, e eu tive também esse privilégio de ver em casa da Agostina alguns dos postais que a Vieira da Silva pintou e lhe escreveu e, portanto, lhe enviava pelo correio. Maria João, agora há aqui uma questão que se coloca, há muitas coisas inéditas que não são conhecidas, mas que existem, não é? Ainda existem. Da Agostina. Felizmente, porque o que é que podemos esperar, não é? Sim, quer dizer que ainda vamos poder continuar a ler Agostina, e eu acho que essa é a maior homenagem que lhe podemos fazer, de facto.
é ir descobrindo Agostina, este continente Agostina Bessa Luís. Os livros dela estiveram editados durante muitos anos na Guimarães, muitos deles foram saindo de circulação. A Relógio d'Água é a editora que pegou nesta obra e tem vindo a editá-la e vai publicar já em breve, ou republicar em breve, um livro infanto-juvenil, O Vento, Areia e Amoras Bravas. É um livro que tem a ilustração da filha, da Mónica Baldac, ela também escritora e pintora. Vai ser o próximo livro a sair. Sairá ainda este ano, disse-me recentemente o editor Francisco Valo, O Sermão de Fogo, um romance que está fora de circulação e, portanto, vai ser reeditado. E há esses tais inéditos. Nesse universo de manuscritos que tive a oportunidade de ver, há muitos contos. E aquilo que sairá, em princípio, até ao final do ano, são alguns contos que ela escreveu no período em que viveu em Coimbra, portanto, os primeiros anos de vida casada com Alberto Luís, e que sairão até ao final do ano. Agora que vem o verão, e agora que a Agostina nos deixou, é uma ocasião de estimular as pessoas a descobrirem esta escritora, que se calhar não é de leitura fácil ou para grandes massas, mas que também acaba por ser um desafio, por isso mesmo. É um desafio, é sobretudo descobrir o bom português, porque se há coisa que marca este continente da escrita da Agostina é a excelência do português. E eu acho que mergulhar na literatura dela é descobrir esta beleza da escrita e, portanto, qualquer livro serve para começar. A Sibila, obviamente, é um dos grandes livros, mas há muitos mais. Eu trouxe o Breviário do Brasil, que relata uma das viagens dela ao Brasil. Mas se quisermos descobrir um pouco também sobre a Agostina, ao Caderno de Significados, que tem muitas das frases dela, portanto, há Os Incuráveis, enfim, tantos outros livros, O Mundo Fechado, o seu primeiro livro, há muito para descobrir. Muito bem, Maria João, muito obrigado por nos teres trazido aqui esta mulher tão importante e que vale a pena descobrir. Basta para isso abrir um livro. Obrigado. Lembro que mais logo, pelas 22h45, ainda pode contar com a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.